Então fala galera, professor João Luiz, mais uma vez aqui na área, juntos para mais uma aula, terceira aula sobre transformações gasosas. Hoje nós vamos falar sobre a transformação isocórica, que também é conhecida como isovolumétrica ou até mesmo isométrica, valeu? Nesse tipo de transformação aqui, tem uma característica muito peculiar, que quem permanece constante é o volume. Show de bola? Volume o quê? Volume. Tá legal? Então, galera, isso aqui vai depender muito do livro que você está estudando, do como seu professor gosta de chamar e etc. Tá legal? Então, galera, sem mais delongas, vamos entender aqui. Se o volume permanece constante, para efeito de cálculo, eu posso desprezar uma dessas incógnitas aqui da minha equação geral dos gases. Só uma coisa, nas duas transformações anteriores, eu coloquei P1, P2, V1, V2, T1, T2. Hoje eu estou colocando P0P, V0V, T0T. Os que têm os numerozinhos menores são sempre as situações iniciais, não esqueçam disso. Professor, por que você fez isso? Porque você pode ver de diversas formas, então eu estou tentando deixar isso aí o mais claro possível, tá legal? Então vamos lá agora para entender isso aqui. Se o meu volume é constante, para efeito de cálculo, eu posso desprezar aqui essa incógnita. E aí eu reescrevo a minha equação dessa forma aqui, ó. Pressão inicial, temperatura inicial, igual pressão final, temperatura final. Tá legal? Bom, galera, dentro de uma transformação isocórica, o exercício pode te dar 3 dessas incógnitas e pedir para você calcular uma. Eu vou imaginar aqui que ele pediu para você calcular a pressão inicial. Então, ó, se ele pediu para você calcular a pressão inicial, mesma dica de sempre, P0 é igual, olha aqui para o lado, P, né, que é a pressão final, vezes, olha aqui para baixo dele, T0, que é a temperatura inicial, dividido, quem sobrou aqui? O T. Tranquilo? Então, ó, nesse caso aqui, eu consegui calcular quem? A pressão inicial, beleza? Agora, imagina o seguinte, dentro ainda de uma transformação isocórica, ele te dá pressão inicial, pressão final e temperatura final. Ele pede para você calcular a temperatura inicial. Como é que você calcula aí a temperatura inicial? T0 é igual. Olha para cima aqui, P0 vezes, olha para o lado aqui, T, temperatura final, dividido, quem sobrou aqui? Pressão final. Nesse caso aqui, você consegue encontrar com facilidade a sua temperatura inicial, tá legal? Beleza? Então, continuando aí. Suponhamos agora que ele te deu pressão e temperatura iniciais e temperatura final. Então ele pede para você calcular a pressão final. Como é que ficaria aí, ó? Pressão final vai ser igual, olha para o lado, pressão inicial vezes, olha para baixo, T0, dividido por quem? Por esse cara aqui que sobrou, T0. Então, ó, repetindo, quem você quer encontrar é a pressão final. Então você faz o seguinte, olha para o lado, P0, pressão inicial, certo? Olha para baixo, temperatura final, T.
e os multiplica. E divide pelo carinha que sobrou, que é a temperatura inicial, tá bom? Dessa forma aqui, você encontra a sua pressão final, valeu? Agora, em uma última possibilidade, ele quer que você encontre a temperatura final. Bom, então temperatura final vai ser igual a alguma coisa, certo? Tracinho de fração. Olha, olha aqui para o lado. Eu pego a temperatura inicial e multiplico com quem está aqui em cima, ó. T final vai ser igual. Olha para o lado, T0, que é T inicial. Olha para cima, P, que é a pressão final. Quem sobrou? P0, que é a pressão inicial. Quando você fizer essa equaçãozinha aí, você encontrou aqui a sua temperatura, o que? Inicial. Beleza? Bom, galera, hoje eu vou fazer umas consideraçõezinhas aí importantes, tá legal? As temperaturas, elas são dadas em Kelvin, tá? Mas normalmente o exercício vai te dar a temperatura em graus Celsius. Então, como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? De Celsius para Kelvin, eu faço o seguinte: eu pego a temperatura que o exercício me der em Celsius e somo a essa temperatura 273. Aí eu acho a minha temperatura em Kelvin. Outra coisa, galera, às vezes ele pode pedir para você considerar 273,15, tá? Aí você vai usar conforme ele sugerir. No caso, gente, da pressão, a pressão, vou colocar aqui, ó, pressão. No caso da pressão, existem algumas unidades muito famosas aí, tá legal? Que é, por exemplo, o ATM, que é a atmosfera de pressão, e outro também que existe aí muito comum é o Newton por metro quadrado. Galera, 1 Newton por metro quadrado sempre vai ser igual a 1 Pascal, tá legal? Esses dois caras aqui são muito usados, tá bom? No caso, como um ATM sempre é igual a 1 Newton por metro quadrado, também vai ser igual a 1 Pascal. Show de bola? Então, vou fazer aqui, ó, um ATM sempre vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, o quê? Pascal. Ou seja, um ATM é igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal ou igual a 1 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Uma outra unidade também que pode aparecer aí para vocês é o milímetro de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio sempre vai ser igual a uma atmosfera de pressão, tá legal? Galera, gostaria muito que vocês estudassem, prestassem atenção nisso aí. Isso aí é uma coisa que cai bastante. A partir das próximas aulas, nós vamos estar trabalhando aí com as resoluções dos exercícios, valeu? Boa aula para vocês, até a próxima, fui!